Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vamos começar mais uma entrevista aqui, né? Hoje vamos novamente tratar sobre, sobre sindicalismo e política, né? Como uma das, digamos assim, que a gente chama de séries, né? Eu chamo de séries. O canal abriu, né? Uma das discussões, né? Com que o canal abre com as diversas tendências centrais, sindicais, tendências sindicais que existem no Brasil para tentar, né, para você ouvinte entender o que elas estão pensando. E eu estou aqui com o Reginaldo que é da Unidos para Lutar, né, que vai trocar uma palhinha aqui com a gente. Tudo bem, Reginaldo? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Guilherme, um bom dia, né? Obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo, trabalhador da empresa ICL. Ela é uma multinacional americana, também Israel também, e sou dirigente também do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e região, né? Sou militante da LS, da Luta Socialista, e sou militante também da Unidos para Lutar, né? Então, estamos aqui hoje nesse bate-papo aqui, que é interessante. Maravilha, então, Reginaldo. Então, eu faço a primeira pergunta, né? É, nós estamos acompanhando diversas lutas aqui na região, principalmente, né? Que já aconteceram, mas também no outros cantos do Brasil, como Guarulhos, né? Qual que é o balanço que você faz, né, dessas lutas e qual que é a importância dessas lutas para o cenário nacional? Guilherme, eu não sei se a minha internet já está um pouco ruim ou é a sua aí, cara. Cortou a conexão um pouco. Tá me Quer que ouvindo, Guilherme? eu tô escutando? Quer que eu repita a pergunta? Tá. Se você puder repetir, por favor, que teve cortes na pergunta. Tá, nós estamos acompanhando diversas lutas no Brasil afora, e a gente pode aqui citar algumas aqui que aconteceram, principalmente aqui na nossa região, né? A luta da LG, a luta dos trabalhadores da Ford, e também em outros lugares que está acontecendo, como a luta dos trabalhadores da Proguaru. Né? A pergunta que eu faço para você, qual que é o balanço que a gente faz dessas lutas e qual que é a importância delas para o cenário nacional? Sim. Não, Guilherme, é uma pergunta importante, né? Eu quero começar respondendo para você essas perguntas, Guilherme, né? Mas antes da gente entrar, né, no ato da discussão sobre as empresas, eu quero colocar aqui, né, dois pontos fundamentais de lutas, né, que nós tivemos à frente, né, junto com a Unidos para Lutar, que foi a desocupação do banhado, né, que o prefeito de São José dos Campos, da região de São José dos Campos aqui, queria a desocupação do banhado. O banhado é um bairro histórico, como os moradores de São José dos Campos que sabem, né? Um bairro histórico, onde tem moradores de mais de 30 anos. Os moradores de São José dos Campos, do banhado, eles utilizam a terra para poder ali produzir, né? Produzir a produção que eles tiram ali, fazem a venda ali para sobreviver. Então, isso foi um ataque brutal que o prefeito de São José dos Campos fez com os moradores de São José dos Campos pedindo desocupação. E aí, lógico que isso travou-se um ato, né, uma mobilização aqui da região, onde o apoio do coletivo das mulheres Marielle Vive teve à frente desse ato, junto com a Unidos para Lutar, para poder barrar essa desocupação aqui da região de São José dos Campos. Então, eu acredito que, né, todos os atos são importantes, mas esse ato onde eu fiquei mais chocado, né, que para uma pandemia, né, ainda tem essa maldade dos prefeitos, né, e governadores aí fazendo esse ataque em cima dos moradores do banhado, né? Para quem não conhece o banhado tem uma luta histórica, né, no bairro ali. Outro ponto que eu quero colocar aqui também, que é sobre o Sindicato dos Servidores de Aparecida, também que recentemente um debate muito grande em Aparecida também,
sobre as eleições de Aparecida, que o Sindicato de Servidores de Aparecida não fornecia, né, os funcionários públicos não recebendo os EPIs adequados para fazer sua função, exercer a função, né, o pessoal do DSM, Frente de Trabalho, todos esses trabalhadores sem EPI, e o sindicato, né, de Aparecida não fazia o seu papel, que era estar do lado do trabalhador ali, né, cobrando justamente essas reivindicações dos trabalhadores. E teve a eleição recentemente, né, uma eleição fraudulenta em São José, ali em Aparecida, uma eleição fraudulenta que a Unidos para Lutar também montou-se uma chapa, né, com os trabalhadores, os servidores ali de Aparecida. Né? A Unidos para Lutar montou-se uma chapa com os servidores de Aparecida para poder, né, disputar a eleição de Aparecida. E o sindicato ele não deixou que os próprios trabalhadores da base, juntos com a Unidos para Lutar, pudessem fazer uma eleição justa, uma eleição, né, democrática, né, onde o sindicato se vivia fechado, mas não tinha, a Unidos para Lutar não tinha esse contato de poder pegar as documentações, né, de ter esse contato com o sindicato para poder, né, registrar a chapa de eleição. E isso foi radical, né, por parte do sindicato, um sindicato burocrático, né? E aí não se conseguiu registrar essa chapa, e os trabalhadores de Aparecida, né, dos servidores de Aparecida, acompanhou todo o pleito dessa eleição. Pra você ter ideia, o sindicato dos servidores de Aparecida, para poder fazer essa eleição, ele não deu esse espaço, né, para que outra chapa pudesse competir. É um sindicato burocrático, né? Um sindicato que está ali há muitos anos, né? É um sindicato dos servidores de Aparecida, do Estado de São Paulo, que é a CUT, né? A Central Única dos Trabalhadores, com apoio dos sindicatos condutores também, que apoiou essa eleição do atual sindicato que está lá hoje. Nós era oposição, né? Oposição de Aparecida, porque tinha uma reivindicação muito grande por parte dos trabalhadores. Né? Então, o edital também da eleição não foi registrado em Aparecida, o edital da eleição ele foi registrado em Guará, numa cidade vizinha de Aparecida, para que a oposição não tivesse chance de registrar sua chapa e disputar uma eleição democrática. Né? Então, assim, esses ataques também é importante a gente dialogar aqui, Guilherme, né? Para a gente poder entender como está o cenário, né? O cenário de ataque, não somente do patrão em cima dos trabalhadores, né? Mas também dos próprios, tem alguns sindicatos também, sindicatos burocráticos, né? Que não atendem o trabalhador, que não consegue dar suporte que todo trabalhador precisa nessa pandemia. Então, essas duas lutas que a gente teve à frente, né? Duas lutas importantes, preciso colocar no início dessa discussão. Mas também do outro lado, também a gente tem também as lutas, né, no início da pandemia, que foi quando iniciou a pandemia, nós travamos várias lutas aqui no Vale do Paraíba. Pra você ter uma ideia, a ICL é a empresa que eu trabalho, no início da pandemia, né, apareceu um caso de Covid de um trabalhador, né, que levou a mãe para a UTI, levou o pai para a UTI, e imediatamente fizemos uma assembleia junto aos trabalhadores e pedimos testes em massa para os trabalhadores da ICL. Então, foi logo no início da pandemia isso. E depois que surgiu a testagem em massa, paramos a fábrica, fizemos greve na fábrica, exigindo, acho que foi a primeira fábrica aqui do Vale do Paraíba, aqui, né, de Jacareí, que a gente conseguiu parar fazendo uma greve, exigindo teste em massa para os trabalhadores. E depois dos testes em massa, descobrimos que tinha 27 trabalhadores infectados pelo Covid-19. Então, aí já teve alguns para UTI, né? Mas aí conseguiram se recuperar, conseguiram retornar às suas vidas normais. Mas, através dessa luta que foi feita na ICL, a gente conseguiu também dialogar, né? Exigir de outras empresas também que fizesse o teste em massa em outras empresas, como multinacionais grandes também, como a antiga Monsanto aqui de São José dos Campos, que hoje ela é a Bayer, né? A BASF, que é a antiga Cognis, né? A Corteva, a própria Ron-Haas, que hoje é a Dow. Então, teve, né, uma repercussão muito grande, né? Nesse início de pandemia, onde os trabalhadores estavam sendo infectados dentro do chão de fábrica, né?
teve alguns trabalhadores também que foi a óbito também pelo Covid-19, né? Então, isso teve uma repercussão muito grande e eu acho que foi uma luta, né, dos trabalhadores pedindo a testagem em massa. E conseguimos essa testagem em massa no início da pandemia, onde trouxe um alívio para os trabalhadores. Não somente para os trabalhadores, para a própria família, né? Para os pais, para os avós e para os filhos que não tinha, que tinha essa preocupação na realidade, né? Se o marido ia pegar o Covid na fábrica, ia trazer para dentro de casa, né? Ou se a esposa ia sair para trabalhar na fábrica, ia trazer o Covid para dentro de casa. Então, teve um alívio para os trabalhadores. Isso foi uma luta logo no início da pandemia, é bom ressaltar isso. E depois veio também as outras lutas, né? Aí já se encaminhou para as outras lutas. Como a recente greve também na Bayer também, né? A Bayer, que é a antiga Monsanto, como eu coloquei, uma empresa multinacional numa pandemia, né? Soltou-se um comunicado que ia mandar 20% do seu efetivo embora. 20% do efetivo. Uma multinacional poderosa, né? Fazendo demissão em massa em plena pandemia. Óbvio que o sindicato, junto, né, com a Unidos para Lutar, foi para cima, né, foi dialogar com o trabalhador no chão de fábrica, foi dialogar com o trabalhador em assembleia, né, e não aceitamos essas demissões. E conseguimos uma estabilidade de emprego para os trabalhadores da Bayer de 1 ano e 3 meses. Então, foi também uma luta constante que deu resultado para os trabalhadores da Bayer, né? Mas ainda existe essa discussão. Essa discussão ainda existe com a Bayer, porque ela ainda pretende fazer essas demissões. Nós estamos fazendo um trabalho já junto dos trabalhadores da Bayer, né, que as negociações com a empresa parou, porque os trabalhadores não aceitam as demissões, né? Você tem uma ideia, Guilherme, lá na Bayer hoje é 5º turnos, são 5 turnos, e a empresa ela quer acabar com um turno. E os 5 turnos são trabalhadores, né, que são um turno justo, que não dá para mexer. Então, se ela tirar um turno, ela manda hoje 20% do seu efetivo embora, né, que seria praticamente aí, quase 2 turnos que seria demitido hoje. Então, você vê que ataque brutal que é em cima do trabalhador, né? Uma empresa que está lucrando bilhões na pandemia, uma empresa que não parou na pandemia, né? Uma empresa uma multinacional poderosa, né? Alemã, que tem se lucrado muito aqui no Vale do Paraíba, e a gente vê esse ataque que ela faz em cima dos trabalhadores. Mas essa discussão ainda existe, né? Ainda existe essa discussão, e a última assembleia que teve na Bayer foi votado com os trabalhadores que não vão aceitar demissões da empresa. E por isso, na última reunião, junto da Bayer, o sindicato colocou a proposta dos trabalhadores dizendo que não vai aceitar as demissões e que os trabalhadores estão dispostos à luta, estão dispostos a brigar pelos seus postos de trabalho, brigar pelo sustento do seu salário, né, o sustento do seu convênio médico, porque quando a gente fala, né, num cenário de demissão, isso já é ruim, Agora, a gente imaginar que numa plena pandemia uma empresa quer fazer demissão, isso é um ataque brutal, né? Também, Guilherme, tem também, né, as outras lutas também que a gente fez também, né, em outras multinacionais também aqui do Vale do Paraíba, né, como a Target, uma multinacional também, que em plena pandemia também, né, usou-se da medida provisória do governo federal, do governo Bolsonaro. São medidas provisórias que era brutal também em cima dos trabalhadores, como a medida provisória 936 a 1045, que é redução de salário, redução de jornada. Eu queria só colocar um pouquinho sobre essa medida provisória, porque a medida provisória do governo, ela não veio para ajudar o trabalhador. Ela não veio para ajudar, ela veio para ajudar o patrão, ela veio para ajudar o empresário. Por quê? É uma medida provisória que ela reduz o seu salário, mas também reduz a jornada. Agora, vamos parar e vamos pensar um pouco, né, de como seria essa redução. Uma redução que você reduz o horário e também reduz o salário. Se o meu salário hoje é um salário de R$ 1.200, né, se eu tenho as minhas contas hoje quem ganha R$ 1.200, né, hoje o teto nosso, eu estou usando um valor simbólico, mas o teto da nossa categoria aqui é de R$ 1.560. R$ 1.560. Mas vamos colocar o teto aqui, que hoje, da região dos químicos, hoje recebe R$ 1.560. Hoje, o trabalhador ele conta com esse salário, né, centavo por centavo. E quando você aplica uma medida provisória dessa, que reduz
salário e jornada, né? O que acontece? Eu deixo de pagar o meu aluguel, eu deixo de comprar alimentação, eu deixo de comprar as coisas básicas hoje que um trabalhador precisa. Então, a medida provisória ela não veio para ajudar o trabalhador, ela veio para ajudar o patrão, né? Então, através disso, foi feita uma assembleia e lembrando, tá? A empresa aplicou essa medida sem chamar o sindicato para dialogar. Ela fez uma aplicação, né, dessas medidas provisórias sem chamar o sindicato para dialogar e sem dialogar com os trabalhadores. E aí, sabendo dessa maldade, o sindicato se marcou uma reunião com a empresa e depois fomos para a Assembleia e explicamos, a gente foi para a reunião para poder entender, né, que tipo de medida que era essa que a empresa tinha colocado, né, uma medida provisória que realmente ela acaba, né, com o trabalhador, e a gente foi depois em Assembleia e votamos com os trabalhadores, né, que não íamos aceitar essa medida provisória de redução do salário. E foi uma vitória dos trabalhadores, porque a gente conseguiu ficar um dia parado na fábrica e deu o resultado. Ficamos um dia parado na TARCT, onde a empresa voltou atrás, rasgou as 47 contratos da medida provisória que ela tinha feito, ela rasgou os 47 contratos e conseguimos voltar no que era o salário real dos trabalhadores. Então, essas lutas, o que teve na TARCT, né, que teve na Monsanto, lutas do banhado, a luta dos servidores de Aparecida, né, do sindicato de Aparecida, que é um sindicato burocrático. Então, são várias lutas que estão tendo na pandemia. Nós nunca fizemos tantas lutas como estamos fazendo nessa pandemia, que era pelo contrário, né? Era para o patrão entender que tinha que fazer menos ataque, mas pelo contrário, teve mais ataque em cima da classe trabalhadora, mais retiradas de direitos, né? Também a medida da 1045 também, que algumas empresas também aplicou aqui queria aplicar também aqui no Vale do Paraíba, né? O sindicato foi firme, foi na discussão, voltando com os trabalhadores, e a gente conseguiu barrar aqui essas medidas provisórias que foi colocada pelo governo Bolsonaro, governo federal. São lutas importantes, Guilherme, que teve aqui no Vale do Paraíba, né? E que a gente não deve, é importante a gente esclarecer, né? Porque a gente hoje em dia se fala muito em assembleia de trabalhadores. A gente fala das conquistas que teve na empresa tal, né? Eu estou fazendo uma assembleia na ICL, eu posso falar da luta que teve na Bayer, né? Na conquista da Bayer. Isso incentiva os trabalhadores a cada vez mais estar disposto a lutar. E a gente tem entendido também, Guilherme, que nessa pandemia os trabalhadores estão mais dispostos a lutar. Porque ele sabe que os ataques são no dia a dia, né? O cara ele sai da casa dele 4h30 da manhã, 8 horas da empresa, né? Ali fazendo o seu trabalho dignamente, mas ainda por cima ele é explorado. Então os trabalhadores nessa pandemia eles estão vendo realmente, né, que o patrão ele está disposto a chicotear o trabalhador no chão de fábrica e sugar o máximo, né, que ele pode daquele trabalhador e retirando os direitos, e retira os direitos do trabalhador. Então, tudo isso tem acontecido nessa pandemia, tem acontecido esses ataques diretamente em cima dos trabalhadores. Né? Também tem uma empresa também aqui no Vale do Paraíba também, que é a Vetsia, é uma empresa também nacional, não é uma empresa nacional, uma empresa que ela tem 95% mulheres, né, mulheres trabalhadoras que deixa sua família, deixa seus filhos, ela tem que correr com deveres de casa para depois ir para a fábrica, né, exercer sua função lá. E também teve uma conquista muito grande também das mulheres aqui no Vale do Paraíba. Né? Aqui as companheiras aqui dessa empresa Vetsia, na campanha salarial, as companheiras mostrou força de luta, as companheiras mostrou que elas têm poder de voz e conseguimos construir uma greve também junto com as trabalhadoras aqui da Vetsia, né, na campanha salarial. E as companheiras conquistou lá cesta de alimentação, o aumento de salário, né? As companheiras conquistou ali um abono. Então, essas lutas elas têm sido constantes nessa pandemia. Essas lutas não parou nessa pandemia, né? Essas lutas elas têm travado cada dia mais na intenção do trabalhador de reivindicar seus direitos. Maravilha, o Reginaldo. Né? Você cita aqui o caso de Aparecida, né? E acho que cabe então a gente entrar nesse debate, né?
O que está acontecendo com as centrais sindicais, com os sindicatos? O que no seu entendimento, explica essa burocratização, né? Por que os sindicatos não estão fazendo o que deveriam ser feitos na sua avaliação? Sim. Guilherme, hoje em dia existe, né, o bom médico, o ruim médico, o bom advogado, o ruim advogado, né, o bom sindicato, o ruim sindicato, né, o bom juiz, o ruim juiz. E hoje em dia isso é verídico, né? E o sindicato dos servidores de Aparecida, para você ter ideia, eles já estão lá há anos nesse sindicato. É um sindicato dos servidores de Aparecida que vive fechado, né? Não dá o suporte necessário para os trabalhadores, para os servidores, porque nós estamos no século XXI. Você entender que hoje o trabalhador tem que reclamar de EPI para o sindicato, e o sindicato não dá esse suporte. Então, para você poder entender um pouco, isso é burocracia total do sindicato, né? Porque o trabalhador ele contribui para manter o sindicato. Então, acho que o mínimo que o sindicato tem que fazer é lutar pelo trabalhador. O mínimo que o sindicato tem que fazer, né, é mostrar que ele está junto com o trabalhador. E o sindicato de Aparecida, como eles estão muito tempo à frente, um sindicato burocrático, né, um sindicato pelego, né, vamos se colocar assim, né, que não deixa os trabalhadores, né, fazer suas reivindicações. Pra você ter ideia, os trabalhadores, um sindicato que vive o ano inteiro fechado, um sindicato que não está com as portas abertas para receber os trabalhadores, que não tem uma secretária para poder atender, né, uma denúncia do trabalhador. Então, para você ver que nível. Então, por isso, quando eu falo que existe, né, o bom sindicato, o ruim sindicato, o bom advogado, o mau advogado, porque sabemos que realmente isso acontece. Hoje não é todos os sindicatos que estão dispostos a lutar pelos trabalhadores. Hoje são poucos sindicatos que ele pode vir numa mídia e falar das lutas que aconteceu. Né? Hoje são poucos sindicatos que estão dispostos, né, a fazer um ato para barrar esse governo que vem atacando a classe trabalhadora. Né? E a Aparecida foi isso que aconteceu. Né? Um sindicato que não deixou a oposição registrar a sua chapa. Né? A oposição era uma chapa dos trabalhadores de Aparecida, dos servidores de Aparecida, né? Que a Unidos para Lutar estava junto, apoiando esses trabalhadores. Então, para a gente poder entender como é o cenário hoje. E um sindicato, né? E aí teve alguns sindicatos, né? Sindicatos, acho que associado politicamente, que deu esse apoio para a Aparecida como sindicatos condutores. Né? Então, para a gente poder entender o cenário. E sabemos que, né, isso é um ataque, sim, dos trabalhadores. É um sindicato que ele apoia uma coisa errada, onde não está beneficiando os trabalhadores, né? Então, eu acredito que isso não é viável, né? Acho que temos que ser sindicalistas, temos que ser sindicatos que estão do lado do trabalhador. E isso que aconteceu em Aparecida é algo específico de Aparecida ou acontece em outros lugares também? Guilherme, isso no Vale do Paraíba foi específico, tá? Foi específico. É uma coisa específica que aconteceu, né? Para você ter a ideia, a gente acompanhou todo o pleito de Aparecida. Teve a eleição, eles sumiram com a urna, né? Sumiram com a urna não apareceu, não fez a contagem dos votos. Por isso que quando eu falo que a gente acompanhou o pleito total da eleição, porque não teve, você tem ideia, eles passaram, tinha uma lista que foi assinada pelos trabalhadores de Aparecida, dos servidores de Aparecida, pelos trabalhadores de Aparecida, que o sindicato, eles mesmos assinaram essa lista. Não foi uma lista onde o trabalhador foi e votou. Então, uma eleição totalmente, né, burocrática, né, de um sindicato burocrático. Então, para você poder entender, né? E a Unidos para Lutar, a CSP com Lutas, esteve à frente dessa eleição como oposição, né, de Aparecida, como oposição do sindicato de Aparecida. Então, aí que a gente conseguimos entrar na justiça, né? Os trabalhadores de Aparecida conseguiram entrar na justiça para poder barrar essa eleição. Essa eleição então, ainda não foi ainda definida, né? Então, está na mão do juiz, para o juiz ver o veredito do que se vai fazer com a eleição de Aparecida, dos servidores de Aparecida. Tem documentos, né, assinados pelos trabalhadores que eles não votaram nessa eleição. Né? Então, assim, uma eleição muito burocrática aqui no Vale do Paraíba,
né, que também tem que se divulgar, tem que ser falado, né? Sim. E em relação à questão das lutas populares, né? Você citou aqui o caso do banhado, né? Eu sei que tem toda uma discussão, né, que da retirada do banhado que a prefeitura faz, e essa discussão não é de hoje, né? Mas eu não sabia que havia tido uma tentativa de desapropriar a área. Né? Qual que é a importância dos trabalhadores se unirem com outros setores, por exemplo, a luta por moradia, por exemplo? Sim. O Banhado, nós temos um companheiro lá, né, da luta popular, que é o Renato do Banhado, que é um companheiro que está à frente do Banhado ali também há anos, né, lutando para que aqueles moradores permaneçam no Banhado, né? E óbvio que a Unidos para Lutar, ela vai apoiar, né, não só a Unidos para Lutar, como o CSP com Lutas, né, como os sindicatos químicos, né, vai estar sempre à frente apoiando, né, os mais necessitados. E ali no Banhado já é uma luta ali histórica, né, histórica dos moradores do Banhado, que o prefeito vem ali colocando, né, aquele auxílio aluguel, que a gente sabe que aquele auxílio aluguel é para alguns meses, e depois esses moradores não têm para onde ir, né? Ou vai lá toda a prefeitura, né, o prefeito faz essas reuniões com os moradores do Banhado e coloca uma ajuda de custo, mas essa ajuda de custo a gente sabe que acaba, né? O que aconteceu no Pinheirinho também, se você for analisar hoje, o que aconteceu lá no Pinheirinho é o que eles estão querendo fazer no Banhado, né? No Pinheirinho teve toda aquela luta, né, de não retirada dos moradores do Pinheirinho. Hoje aquele terreno está vazio, hoje aquele terreno está abandonado, né? Polícia deu tiro nos moradores, né? Aquela agressão toda que passou na mídia, como todo mundo conhece a desocupação do Pinheirinho, né? Moradores também que já estavam há muitos anos ali, e hoje aquilo está abandonado, né? Está um matagal só se você passar em frente lá. Então o que eles estão querendo fazer com o Banhado é a mesma coisa o que está sendo feito no Pinheirinho, né? Apresentando para os moradores, né? Se dê um auxílio aluguel, um auxílio de cestas básicas, mas isso não resolve, né? Não resolve a vida dos moradores, né? E a gente tem que entender também, Guilherme, que numa pandemia você fazer qualquer tipo de desocupação, isso é uma agressão mortal, uma agressão mortal. Né? Hoje temos no nosso país aí 19 milhões de pessoas à beira da fome, e você vai mexer ainda aonde pessoas que passam ali no seu dia a dia, que não sabe se vão almoçar no dia seguinte, pessoas ali que estão dispostas a pegar a enxada, fazer uma plantação para ir com o carrinho de mão, vender na cidade. Então, isso é um ataque brutal, né? Eu acho que não é um auxílio de cesta básica, não é um auxílio aluguel que não é definitivo, que vai resolver a vida do morador, né? Então, é complicadíssimo hoje ali a situação do Banhado, né? Que não é de hoje também esses ataques que fazem em cima do Banhado, porque eles têm ali um planejamento para o Banhado, né? E já tem ali toda uma maquete de como ficaria o Banhado, né? De um bairro burguês, por exemplo, de um bairro burguês, né? Então a intenção do capital é isso, é tirar os moradores do Banhado que estão ali há muitos anos e montar-se um condomínio de luxo, para que as pessoas, né, de alto escalão possam morar no lugar daquilo ali, porque o Banhado, se você olhar ele é muito bonito, o Banhado em si, ali. Uma terra muito boa para plantação, né? Então assim, eu acredito que é um ataque brutal, né, que o prefeito de São José está fazendo ainda, né? Porque a gente conseguiu, através da luta, né, da solidária das companheiras do Marielle Vive, né, da CSP com Lutas, né, da Luz para Lutar, que a gente conseguiu barrar nessa desocupação. Mas isso aí, ataques vão vir e vai continuar esses ataques, né, até eles conseguirem a retirada dos moradores. Mas os moradores estão dispostos a lutar ali, os moradores estão dispostos a lutar, né, e a Frente Popular ali do Banhado, que é o Renato, que é um companheiro ali que dirige ali há muitos anos, né, está à frente ali, firme e forte, né, e conta sempre com a Unidos para Lutar, para que está sempre apoiando o companheiro lá. Sim, e vocês constroem a CSP com lutas, né? E aí cabe a pergunta, por quê? A CSP com Lutas, né, ela é uma central, né, é uma central que representa vários sindicatos, né? Não é somente os sindicatos químicos, sindicato metalúrgico, né? Então são várias centrais sindicais hoje que teve uma desfiliação, né? Teve uma separação da CUT, né?
Porque hoje algumas centrais sindicais não concordam com a posição da CUT. Não concordamos com a posição da CUT, né? A CUT tem um posicionamento dela. Hoje nós da CSP com Lutas achamos que não concordamos com o posicionamento da CUT, então foi montada a CSP com Lutas justamente onde se dividiu, né? Se dividiu hoje, e hoje tem a central CSP com Lutas, que representa muito bem os sindicatos, né? Que está sempre à luta também, à frente das lutas, dos atos, né? Qualquer ataque que seja em cima do trabalhador, em cima da população brasileira, em cima das pessoas mais necessitadas desse país. Sim, o Reginaldo, outra questão que eu faço para você, agora vamos entrar um pouco, né, na discussão mais política, né? Não que isso não seja. Guilherme, aí eu te faço cortou um pouquinho a sua fala. Se você puder repetir. Ok, então vamos entrar na discussão mais política, né? Como que a Unidos para Lutar vê esse cenário nacional? Sim. A Unidos para Lutar, nós temos feito muitos atos, né? Muitos atos. Do Fora Bolsonaro, Fora Mourão, porque esse governo, quando ele entrou, esse governo ele veio para destruir totalmente, né, a população brasileira. Eu vou falar um pouquinho do governo Bolsonaro, né? Não podemos deixar de falar do governo Bolsonaro, né, e falar do próprio Bolsonaro. Bolsonaro é um candidato que ficou 30 anos recebendo, né, as custas da população e não se fez nada, né? Não se fez nada para a população brasileira, né? E é um candidato que se veio para, né, salvar o país, que muitos acreditou porque o PT deixou a desejar, o PT traiu os trabalhadores. Então, tem muitos trabalhadores do chão de fábrica que acreditou no Bolsonaro, né? Um candidato novo, um candidato, né, que pareceu aí na mídia, através de uma facada, ele foi eleito a presidente da República, porque o Bolsonaro é um ignorante, se você der um microfone na mão dele, ele se mata. Se você der um microfone na mão dele, ele se mata. Ele não consegue, né? Ele não consegue falar nada que seja de bom, né? É um ditador, né? É um racista, homofóbico, é um negacionista. Então, ele tem várias qualidades, né, esse governo Bolsonaro. O Bolsonaro tem várias qualidades, né? E você tem várias aqui, não vamos ficar falando as qualidades do Bolsonaro aqui, né, há 2, 3 horas, as qualidades do Bolsonaro. Mas ele também, no início da campanha do Bolsonaro, ele não mentiu também, né, quando ele fala, né, para os trabalhadores, ele fala assim para os trabalhadores: ou vocês têm bastante direito, né, ou menos direito. Então, quer dizer, o que ele fala? Ele fala que ele ia atacar a classe trabalhadora, né, que ele achava que o que o trabalhador ganha hoje é muito. Ele acha que o trabalhador hoje tem muito benefício, né? Por isso que ele fala, ou bastante benefício, né, e menos emprego, né, ou pouco benefício e bastante emprego. Então, era essa a ideologia do Bolsonaro para os trabalhadores, né? E aí, mesmo assim, muitos trabalhadores acreditou no Bolsonaro. Ele acreditou, como eu falo, porque o PT deixou a desejar, né? O PT traiu a classe trabalhadora, né? O PT ele não dirigiu para a classe trabalhadora, por mais que o Lula foi, né? Que o Lula foi um candidato que veio do chão de fábrica, um candidato ali que veio do chão de fábrica, que foi eleito pelo trabalhador do chão de fábrica. Ele foi eleito pelo trabalhador do chão de fábrica. Então, assim, eu tenho um sentimento, Guilherme, porque eu sou um trabalhador do chão de fábrica. Eu estou ali no pé da máquina, eu estou junto com os trabalhadores, então eu sei o sentimento do companheiro do chão de fábrica. Então, jamais eu posso pensar em trair, né, um companheiro que eu sei o sofrimento dele, né? E o Lula, como presidente da República, ele traiu os trabalhadores. E os trabalhadores em si, muitos ficaram putos, muitos não queriam nem ouvir falar de PT. E aí é onde que se surgiu, né, né, esse tal de Messias Bolsonaro, né, dizendo que é o salvador da pátria. Então, para você ver nos inícios das entrevistas dele, ele se matava, né? Ele fazia uma pergunta para ele com dificuldade, ele não conseguia responder, ele ficava nervoso, ele começava a atacar as pessoas, né? Então, assim, é um cara totalmente destemperado, né? E que a gente com um conhecimento, né, um pouco de políticas, dá para você entender que era um cara que não servia para gerenciar o nosso país.
E hoje está o caos que está, né? Hoje estamos no caos que está. E a gente tem feito muitos atos, né? O 13M, né? Fizemos também aí, né, uma luta no dia 7 de setembro. Tem um ato agora também, dia 2 também, que a gente vai também lá para São Paulo, né? Para poder fazer uma luta dia 2 agora, do Fora Bolsonaro, Fora Mourão. Então, teve vários atos aqui no Vale do Paraíba, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Caçapava. Então, os atos começou a se expandir, né? No começo o pessoal ficava meio assim, né? Porque vai dar um confronto entre bolsomínio, né? E a esquerda. Mas assim, a gente foi entendendo, porque na realidade, Guilherme, era assim no começo. No início do governo Bolsonaro, né? Eu, como sindicalista, a gente ia fazer uma assembleia no chão de fábrica, né? Junto dos trabalhadores. A gente, quando você tocava no nome do Bolsonaro, né, muitos trabalhadores não gostavam, porque ainda acreditavam no Bolsonaro. Muitos trabalhadores, ele ficava assim, puxa, o que esse cara está falando, meu? Eu votei no cara, né? Pode ser uma realidade para o nosso país, e o cara está metendo o pau no Bolsonaro. E aí as coisas foram acontecendo. A gente foi um pouco rejeitado em assembleia quando se falava mal de Bolsonaro. E aí a gente foi trabalhando com a nossa política, colocando, né, os ataques que o governo vinha fazendo, colocando isso. E hoje a gente vê uma revolução na classe trabalhadora. Quem está à frente das lutas dos trabalhadores vai entender o que eu estou falando. Houve uma revolução, né? Hoje você vê trabalhador falando, o cara pede a fala para ele falar em uma assembleia mal do Bolsonaro, mal do governo Bolsonaro. Então, por isso, né, que isso nos fortaleceu. E foi importante, mesmo a gente ser um pouco sendo rejeitado no início, quando o Bolsonaro entrou para presidente da República, a gente sendo um pouco criticado pela classe trabalhadora, mas a gente foi implantando a política, foi discutindo com o trabalhador, tentando colocar o trabalhador poder entender os ataques que estava para vir e o que estava acontecendo. Isso foi abrindo a mente dos trabalhadores e hoje aconteceu-se uma revolução, os trabalhadores estão revoltados com o governo Bolsonaro. Tanto que os atos não mostram isso, né? Os atos mostram isso. Bolsonaro fez o ato dia 7, ele esteve na Paulista, nós estivemos em Agabaú. Nós ficamos em Agabaú, em São Paulo, e ele ficou na Paulista. Óbvio que o Bolsonaro levou muito mais gente, né, para a Paulista. Por quê? Porque foi um ato que não foi um ato como hoje é feito, que a gente, né, decide as centrais para poder fazer um ato em São Paulo, coisa de uma semana. Bolsonaro trabalhou isso aí há 2 meses. Há 2 meses Bolsonaro trabalhou para fazer esse ato no dia 7. Né? Ainda com o apoio dos empresários. Para você ter ideia, tinha militantes dos bolsominions, eles ficaram em hotel 5 estrelas, onde o cara tinha que ter um selo para ele poder entrar lá, comer do bom do melhor, comer o churrasquinho. Né? Então, foi bancado pelos empresários. Né? Foi bancado isso pelos empresários. Por isso que Bolsonaro levou, né, uma militância razoável na Paulista, porque foi um ato construído em 2 meses, com apoio de empresários ainda. Então, para você ver a diferença hoje, né, que uma política, né, negacionista do governo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, para você ter ideia, através de tudo que foi construído, porque tem alguém por trás que constrói todo esse ato, né, que leva esse pessoal para a rua, Bolsonaro com o microfone na mão, ele acabou com o ato, que era para ele ter um aproveito disso. Se o Bolsonaro fosse inteligente, ele tirava um aproveito disso, né? Ele jamais atacaria, né, a democracia do nosso país. E foi o que ele fez. Depois ele teve que voltar atrás, né? Viu que deu repercussão muito grande do que ele falou, né? Atacando a democracia, atacando o STF, né? Então, assim, ele viu que deu uma repercussão muito grande, teve que mandasse uma carta, escrever uma carta pedindo desculpas, né? E aí aí já teve revolta também dos bolsomínios, porque hoje para você ter ideia, Guilherme, hoje nós temos uma popularidade do Bolsonaro que é 22% a 24%. Esses são fiel ao Bolsonaro. Se o Bolsonaro cair amanhã, eles vão continuar, certo? Segurando a onda do Bolsonaro. Esses 22%, 24%. Mas isso não representa nem 3% da população. Isso não representa 3%. Né? Então, os outros 97%, né, ele busca-se um candidato para se votar na eleição de 2022. Então, é isso que nós temos
é esse diálogo, né, que nós temos, esses atos que nós estamos sempre construindo, né, o fora Bolsonaro, mas também com a política também, Guilherme, muito séria, muito radical. Porque a política que nós seguimos hoje, que nós dialogamos com os trabalhadores de chão de fábrica, né, é uma política justa. Porque eu não posso esperar, Guilherme, o Lula, quando ele saiu da cadeia, ele falou assim, não, deixa o homem governar. Eu não posso pensar hoje como está o país, pessoas passando fome, né? 14,4 milhões de pessoas desempregadas no nosso país, né? Fora as pessoas desalentadas do nosso país. Então, eu não posso esperar chegar 2022. Eu acho que a construção de uma luta tem que ser agora, tem que ser hoje, para já. Que é isso que os trabalhadores necessitam, é isso que eles precisam. Porque essa pandemia, né, ela foi mundial, né? E ela trouxe e repercutiu no mundo todo essa pandemia, né? Aí países que buscou a vacina primeiro, países que foi lá comprou a vacina, como os Estados Unidos, um país, né, país primeiro mundo, mas é país que tinha a oportunidade de comprar a vacina e comprou-se a vacina. Vacinou 80%, quase 90% da população hoje. Hoje, jovens de 10, 12 anos tomam vacina nos Estados Unidos. Né? E o Bolsonaro teve a oportunidade de comprar, Guilherme, 70 milhões de doses de vacina em agosto de 2020. 70 milhões de doses. Se ele tivesse comprado esses 70 milhões de doses, hoje, mais da metade da população, não digo mais da metade, mas acho que 90% da população brasileira já estava vacinada com a segunda dose. Né? E o governo não quis comprar vacina, negando o negacionismo por parte dele, dizendo que isso era uma gripezinha, né? Que isso era para mariquinha, que ia morrer mais ou menos 8 mil pessoas, 50 mil pessoas. Então, assim, é um negacionismo total do governo. Então, se ele tivesse construído como representante da nação brasileira do que tinha que ser feito, nós não estaríamos o caos que nós estamos hoje. Né? Hoje nós temos aí mais de 500 mil de pessoas mortas no nosso país. Né? Pessoas pais que perderam filhos que perderam os pais. Então, hoje o nosso país vive um cenário de destruição. Não somente, né, com a pandemia, mas com a fome, né, com o desemprego, com a inflação. Então, esse é o cenário verdadeiro que o nosso país vive hoje. Então, não dá para mim esperar 2022, Guilherme, para mim construir uma luta. Eu não posso esperar, o momento é agora. Se você tem um filho doente na sua casa, você vai esperar que talvez venha um milagre de Deus para curar seu filho e não vai levar ele no médico? Então, é uma coisa totalmente, né, fora do normal, quando o Lula sai da cadeia e fala isso. Deixa o homem governar. 2022, a gente vê o que faz. Eu acho que não é isso. Eu acho que quem está disposto a lutar pelo trabalhador, lutar pela população brasileira, é você fazer o que tem que ser feito. É construir as lutas. Se falta 2 meses para acabar meu governo, não importa. Se eu estou fazendo um mau governo, eu acho que, né, tem que ser derrubado. Ele tem que ser punido. Então, o que a gente faz é isso. E hoje, né, a CUT, a maior central sindical hoje, não se levanta a bandeira para fazer uma luta, para se fazer uma greve geral no nosso país. Não se faz isso. Então, é pura realidade assim vivendo. Então, não posso pensar deixa rolando aí problema. Porque, sabe por quê? Porque eu como do bom do melhor, né? Então, o pensamento do cara é assim, ele come do bom do melhor, tem um bom carro para andar, mora numa puta de uma mansão, deixa o barco correr até 2022. Mas e aqueles que estão passando fome? E aqueles desempregados? Hoje você vê muito no semáforo, Guilherme, acho que você tem andado muito por aí, você vê muito semáforo, família inteira com cartazes pedindo em semáforo uma doação para se alimentar, né? Que já perdeu a casa onde mora, que está morando com os avós, está morando com o tio, porque não tem condições de pagar o aluguel. Então, esse é o país que eu falo de destruição, esse é o país que nós estamos. E o governo Bolsonaro foi o grande mentor de tudo isso. Né? Ele foi a grande peça. Ele e Paulo Guedes, né? Paulo Guedes também, que veio para atacar também os trabalhadores, né? Dizendo que ia construir uma economia, que o país, né? Que a inflação, se controlar a inflação, hoje nós vemos que o foguete só está subindo. Né? O foguete só tem uma direção para subir, que é hoje como está a inflação. Né? E Paulo Guedes também é muito conhecido do Paulo Guedes. Quem não conhece Paulo Guedes sabe que Paulo Guedes era um menino de Nova York, né?
Ele fez lá aqueles estudos em Nova York, toda aquela coisa toda, e veio para cá para poder destruir o Brasil. Fez no Chile também. Então, assim, são coisas que, se você pegar a figurinha carimbada e der uma olhada nessa figurinha carimbada, já destruiu alguma coisa lá atrás. E Paulo Guedes é um deles. Então, assim, é um cenário que nós estamos vivendo no nosso país hoje que não dá para esperar para amanhã, não dá para esperar para mais tarde. A construção é agora, de uma luta, chamasse uma greve geral no nosso país para que derrube Bolsonaro, derrube Mourão, porque não adianta também se derrubar Bolsonaro e deixar Mourão lá. E Mourão também vai continuar fazendo a mesma maldade hoje com a população brasileira. Não dá para deixar a cúpula. Acho que tem que derrubar todo mundo, e aí fazer uma eleição justa, para que os trabalhadores hoje do chão de fábrica, os trabalhadores de loja, de mercadinho, o trabalhador em si, em geral, não sofra tanto, a população não sofra tanto hoje esse caos que está no nosso país. Tá certo. Ô, Reginaldo, um outro debate que eu quero fazer, que acho que a gente não pode se furtar, é do Congresso do PSOL, A luta socialista, que é a corrente que está dentro da Unidos a Lutar, faz parte do PSOL, E o Congresso do PSOL não deliberou uma candidatura própria indicando que vai apoiar o Lula. Qual que é o balanço da luta socialista em relação a isso? E caso a luta socialista, caso o PT, o Lula ganhe e o PSOL integre o governo petista, a luta socialista vai sair do PSOL? A Unidos a Lutar vai sair do PSOL? Isso é uma pergunta importante, viu, Guilherme? Hoje, a LS, que é a nossa corrente política, ela se atua, sim, dentro do PSOL, como outras correntes políticas também. São várias correntes políticas e às vezes, com ideologia diferente. Isso é normal. Dentro hoje de um partido político, você ter várias correntes políticas que, muitas vezes, com ideologias diferentes. O nosso posicionamento hoje, para você ter ideia, hoje nós temos 45% que são contrários, qualquer tipo de apoio ao PT. 45% hoje nós não concordamos que tem que dar apoio ao PT. Inclusive, hoje o PSOL, no último congresso que teve, se soltou um comunicado, que não é novidade para ninguém, isso está na Globo, dizendo que o próprio presidente do PSOL dizendo que não vai lançar uma candidatura própria, porque vai se apoiar Lula em 2022. E nós somos contrários disso. Eu sou militante da LS, da Unidos para Lutar, e tenho certeza que a minha corrente política também é contrária a isso. Como os outros 45% também é contrário disso também. Então, muitos pontos não concordamos, mas infelizmente nós somos minoria numa corrente política. Nós somos minoria. Então, assim, nós não podemos também aqui achar que nós, com a nossa minoria, vamos resolver a situação pessoal. Não vamos resolver a situação pessoal. Então, acho que nós temos que ter acho que nós temos que ter pessoas hoje que dirigem o pessoal que tem que ter um pensamento, que tem que estar do lado dos mais necessitados. Hoje, qual que é os mais necessitados? Hoje, o mais necessitado é a população brasileira, é o trabalhador chão de fábrica, é o pai de família que está passando fome, é a mãe de família que perdeu sua casa, que perdeu sua casa porque não tem condições de pagar aluguel. Então, existe esse debate hoje dentro do pessoal. Mas é um assunto, Guilherme, que se teve esse congresso, e foi deliberado dessa forma. Nós temos em mente, nós temos que apresentar um candidato hoje, nós temos que apresentar um candidato para a classe trabalhadora, porque é fácil para mim, Guilherme, ir na porta da fábrica, falar mal do Bolsonaro, falar mal do PMDB, do PT, não sei de quem, e não apresentar uma solução para os trabalhadores. Então, a gente tem que ter, sim, um candidato próprio para se apresentar para a classe trabalhadora. Falar, esse cara aqui é o cara que pode hoje ajudar a classe trabalhadora. Mas é o cara também que nós vamos apresentar para vocês, se ele não fizer nada, nós somos o primeiro também a vir aqui e falar mal dele. Porque essa ideologia hoje que eu acho que todos os sindicalistas têm que ter, que toda corrente política tem que ter. Não podemos passar a mão na cabeça, porque muitas vezes se você indica um candidato, um pré-candidato a presidente da República, que o cara fala uma puta de uma merda, você tem que continuar apoiando o cara. Acho que não é dessa forma. Acho que tem que ser uma transparência muito clara com a população brasileira, com os trabalhadores em si. Então, se o cara não fez,
você tem que chegar e ter também, né, vestir a cara e chegar e falar, infelizmente, esse cara não está fazendo. Então, nós estamos aqui também para criticar esse cara. E eu acho que, né, que o pessoal tem que apresentar seu candidato próprio, tem que apresentar. Né? Tem que apresentar seu candidato próprio, tem que colocar lá um candidato que vai representar a população brasileira, que vai apresentar a classe trabalhadora. Né? Já tinha assim, um debate lá no PSOL sobre o Glauber Braga, né? que estava sendo um pré-candidato a presidente da República, né? Que é um candidato que nós, né? Nós da LS estamos apoiando esse candidato, né? A pré-presidente da República. Mas existe um debate hoje ainda dentro do pessoal. Né? Existe um debate que nós vamos para cima. Acho que nós temos que abrir o diálogo, né? Acho que a gente não pode agir com o coração, não pode agir com o fígado, né? A verdade é essa. Tem que agir com o coração, né? O momento que nossos países estão vivendo, eu não posso agir com o fígado. Porque eu sou, né? Eu acho que eu tenho que apoiar fulano, né? Só em 2022. Não. Nós temos que apoiar um cara agora que representa a classe agora. Não é deixar para 2022. Certo. Você está me escutando, né, Jato? Tem uma congelada aqui. Estou escutando, Guilherme. E a segunda pergunta que eu acho que você não respondeu, não prestou atenção, não sei. Né? Caso o PT vença e o pessoal faça parte de um possível governo Lula, a LS e a Unidos para Lutar vai sair do pessoal? Guilherme, então, essa pergunta, né, é uma pergunta radical da sua parte, né, eu entendo, é um posicionamento da sua parte. Eu ainda não tenho essa resposta para você, tá? Não tenho essa resposta para você, né? Eu, como militante da LS, né, eu não estou à frente da direção da LS, né, mas a gente não chegou a abrir esse debate ainda, tá? Não chegamos a abrir esse debate ainda. Mas eu acredito que esse debate tem que acontecer, né? Esse debate tem que acontecer dentro da LS. Né? Acho que eu não posso responder isso agora para você, porque, né, eu não tenho essa resposta, porque eu não faço parte, né, da direção hoje da LS, sou apenas militante da LS. É um militante, né, que defende a minha justa, com uma política bem clara e radical hoje para os trabalhadores, né, mas eu não consigo hoje responder essa pergunta para você. Mas, assim, isso tem que abrir um debate, acho que a corrente tem que se reunir, né, nacional, né, ou até internacional, para que abra esse debate. Eu acho que nós temos que abrir esse debate, né, porque hoje nós somos contrários hoje, né, qualquer posicionamento hoje do PT, né, que nós queremos construir uma coisa agora. Então, se eu coloco para você que numa entrevista que eu sou contra, que espere Lula voltar em 2022, seria ridículo da minha parte falar que, né, que nós apoiamos Lula na eleição. Né? Então, assim, tem as diferenças políticas, né? Tem as diferenças políticas, mas, assim, eu não respondo para você que eu sou um simples militante hoje da LS, né? Eu acho que esse debate vai acontecer, esse debate está perto de acontecer, esse debate, qual vai ser o rumo, né? De algumas, eu acredito que não só da LS, mas de algumas correntes políticas, né? De como vai ficar isso. Né? Beleza, maravilha. Agora, voltando um pouco para a discussão mais sindical, né? A gente sabe que depois de amanhã tem ato na Paulista, né? E como que você está unidos para lutar, está preparando aí para esse ato? Guilherme, cortou um pouquinho, rapaz, a sua voz. Eu não sei se a minha internet está ruim aqui. Se Tá puder bom. repetir, por favor. Ok, repetindo. Né, dia 2, né, depois de amanhã, tem ato na Paulista, né? Como que a Unidos para lutar está se preparando aí para esse ato? Sim. A Unidos para Lutar já está com essa discussão do ato dia 2, né, que já reuniu com outras correntes políticas também para discutir isso, e né, com outras centrais sindicais também. Vai sair um ônibus, né, aqui de São José dos Campos, né, vai sair também ônibus aqui de Jacareí, vai sair van também de Caçapava, né, que a gente vai estar atuando nesse ato, já foi, inclusive, vai sair além dos ônibus que vai sair aqui de Jacareí, vai sair alguns carros também aqui de Jacareí também, rumo, né, no sábado lá, para poder, no ato lá em São Paulo. Tem construído isso,
tem discutido isso, né? O ato do dia 2 é um ato importante, eu acho que é um ato que vai, eu acredito que vai ser um dos maiores atos até hoje que a gente fez, né? Porque está com muita força esse ato, né? Esse ato foi bastante discutido no dia 2 e eu acredito que vai ter uma repercussão grande, sim, desse ato. Pode ser que não, mas eu acredito que sim, vai ter uma repercussão muito grande. Certo. E eu queria conversar com você em relação, né, um debate que acho que os sindicatos têm que fazer em relação ao imposto sindical, né? Qual que é a posição de vocês em relação a isso? O imposto sindical, ele acabou, né? Ele acabou em 2000, se não me engano, foi em 2018 ou 2019, não me recordo a data. Mas nós, do Sindicato dos Químicos, nós sempre fomos contrários a descontar, né? Descontar. Às vezes pode pensar assim, o Reginaldo está falando isso agora porque, né, tiraram-se o imposto sindical. Mas não, a gente sempre abriu esse diálogo com o trabalhador, né? Porque a gente achava injusto, né, descontar esse um dia do trabalhador, né? Lembrando que esse dinheiro ele não vinha totalmente para os sindicatos, né? Não vinha. Esse dinheiro ele era dividido na verdade, né? Um pouco para a FETIQUIM, né? FETIQUIM, uma central também sindical que representa os sindicatos, né? Que negocia com a patronal, e uma parte desse dinheiro ia também para o sindicato da patronal. Então assim, esse dinheiro era dividido em 3, né? E uma parte para cada setor. Mas o nosso posicionamento, Guilherme, sobre o imposto sindical, né, era bem claro com os trabalhadores, né, que nós éramos contrário a isso. Acho que, né, o trabalhador ele já é sócio, né, ele já contribui com o sindicato, né, todo mês ali, né, para poder manter um sindicato forte, né, para manter um sindicato, né, para a luta, porque o sindicato em si, sozinho, né, sem ajuda dos trabalhadores, não se constrói nada. Então a gente já achava isso injusto, né? E aí veio, né, essa retirada do imposto sindical, né, que para a gente, sinceramente para você, para a gente foi até bom, porque a gente já tinha uma política de contrário a esse imposto sindical. Então, inclusive, quando tirasse o imposto sindical, a gente teve muita tranquilidade, né, até para dialogar com o trabalhador do chão de fábrica, porque a gente já tinha colocado isso em assembleia, que a gente era contrário, né, que esse desconto, mas que esse dinheiro não vinha totalmente para o sindicato, porque muitas pessoas acham que esse dinheiro ele vem 100% para o sindicato, e ele não vem. Ele é dividido em 3 partes, como eu falei aqui, né? Um pouco para cada federação. O Reginaldo, a gente está agora voltando um pouquinho aí para a parte mais política, que é uma pergunta que eu ia fazer, que eu acabei esquecendo, mas lembrei aqui e vou fazer de novo, né? Em relação à questão, né, várias correntes, né, políticas, como, por exemplo, o próprio PSTU, o MRT, né, estão discutindo um polo classista, né, um bloco classista para atuar, né, seja no ato do dia 2, e também, né, para atuar nas lutas que virão, né? Qual que é a posição aí da Unidos em relação a esse bloco classista? A Unidos participaria de uma iniciativa assim? Eu acho que uma luta, né, Guilherme, uma luta em si, em pró, né, dos trabalhadores, da população, eu não vejo problema. O que não dá é para você fazer um pacto com a burguesia, né? A burguesia não tem condições de fazer um pacto com a burguesia, mas eu acho que qualquer corrente política, né, que hoje esquerda, que está disposta a construir alguma coisa, construir uma greve geral, acho que nós temos que abraçar, né? Eu acho que eu não vejo problema hoje de construir uma greve geral junto da CUT, por exemplo. Eu não vejo problema. Você construir uma greve geral hoje junto com a CUT, né? Que hoje é a maior central sindical, eu acho que eu não vejo problema nisso. Eu acho que desde que seja para impor da mesma luta, né, que é defender os trabalhadores e a população brasileira, eu não vejo nenhum problema. O que não dá é, como eu falei, para você fazer uma luta junto com a burguesia, né? Aí você não consegue, aí você tá fora, né, da política que seguimos, né? Já que você citou aí uma luta junto com a burguesia, né? Existe também uma discussão aí
na esquerda está a composição, né, se os atos são compostos só pela esquerda ou as direitas que estão hoje, né, são opositoras ao governo Bolsonaro, deveriam compor esse ato também. Qual que é a posição de vocês desse debate? Guilherme, o finalzinho da sua pergunta cortou. O finalzinho dela. Tá, então vou repetir ela de novo, né? Hoje tem toda uma discussão, né, dentro da esquerda, se só a esquerda participa, né, dos atos, como que coisa vai acontecer no dia 2, ou se tem grupos, ou se chama grupos de direita a comporem o ato, grupos que são, né, hoje se colocam contra o governo Bolsonaro. Qual que é a posição da Unidos para lutar em relação a esse debate? Eu vou ser sincero para você, eu desconheço, né, qualquer corrente política da burguesia que vá atuar no ato dia 2. Eu não desconheço isso. Cidadania, sei, rede. Então, eu não tenho esse conhecimento, correto? O que eu sei é que nós estamos, né, numa luta constante. Agora, óbvio que tem muitos bolsominion que era Bolsonaro nato, que hoje não é mais. Né? Esse cara, ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Né? Não sei que não tenha corrente política, né, da burguesia, ele é bem-vindo. O cara, eu acreditei no Bolsonaro, hoje eu quero ir para a rua lutar. Seja bem-vindo, vamos somar nós aqui. Né? O que não dá é para construir pacto com a burguesia, né? Porque seria hipócrita da parte da esquerda, né, fazer esses atos junto com a burguesia. Né? Então, assim, nós da LS não concordamos com isso. Né? Tanto que se tiver algumas correntes políticas, né, da burguesia, nós temos nosso bloco. Né? O nosso bloco, que qualquer ato, formamos o nosso bloco ali, né, da LS, né? Então, esse bloco fica constante ali, seja em qualquer ato. Né? Então, assim, se tem hoje uma corrente política burguesa participando do ato, eu desconheço, né? E não sou a favor disso, sou contrário à participação, seja de qualquer corrente política burguesa. Então, acho que maravilha. Então, aí, Reginaldo, estamos chegando aí para um final de mais uma entrevista aí do canal Podcast Mesa de Debates, né? Então, quero primeiramente agradecer aí a sua participação, né? Suas contribuições que foram de extrema importância aí pro debate, né? Que o canal pretende aí fazer. E passo aí o bastão para você fazer as considerações finais. Não, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar conversando com você. Um prazer te conhecer, Guilherme. Não conhecia, né? Então, assim, um prazer conhecer você. Né? E eu acho que a construção nossa é essa, Guilherme. A construção nossa é para hoje, não é para amanhã. Eu acho que nós temos que, nesse país aqui, ainda falta-se um ano para terminar a eleição do Bolsonaro. Então, nós temos que ter uma posição concreta, uma construção de uma greve geral para derrubar o governo Bolsonaro, derrubar toda a cúpula do governo, para que a população brasileira consiga respirar, né? Que a população brasileira consiga se alimentar, que a população brasileira consiga um emprego, né? Para poder se alimentar, que é a coisa mais digna que existe hoje no mundo. É o trabalhador ter, né, ou a população ter uma casa para poder morar e ter, né, o seu trabalho que possa manter sua alimentação e manter todo, né, os seus gastos do dia a dia. Né? Quero agradecer, obrigado por tudo, aí um abraço. Maravilha, então, mais uma vez agradecendo ao Reginaldo, agradecendo também, né, a você que estiver nos assistindo, que nos acompanhou até agora. Peço aí para que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, né, no YouTube, comentem, né, isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é importante e chegue num maior número de pessoas, né. Além disso, né, compartilhe nas redes sociais, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram, né? Então, acho que é isso aí, minha gente. Muito obrigado a todos. Fique atento à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!